Só conferir. Pronto. Bom dia, Carla. Primeiramente, queria pedir desculpa pela demora, tá, da apresentação, por conta que estava muito corrido e eu só consegui apresentar nesse momento, tá? Gravar esse vídeo. É o meu trabalho, foi eu e o Eliab, né, como a senhora sabe. E agora a gente vai apresentar algumas questões que foram solicitadas lá na planilha para esse trabalho final. Vamos lá, aqui é a quantidade de teste meus por entrega. Aqui fizemos uma tabela onde a gente mostra classificando a entrega 1, 2 e 3 com os diferentes testes meus. Aqui a quantidade, né, geralmente é a mesma, e só uma curiosidade que no lazy test foi um dos testes mais que a gente refatorou, porque eram mais à frente, eu vou mostrar que era um método que estava sendo um método que utilizava alguns alguns argumentos de entrada, até de saída, ou então até chamada mesmo de método, sendo utilizado em outros métodos, ou seja, praticamente códigos duplicados que dava para ser realizado dentro de um outro método. Aí o que a gente fazia? A gente deletava um método e deixava somente em um método. Então esse aqui foi o que a gente fez mais, né? Até ele tinha colocado lá para fazer por dois. Aí a gente não tinha entendido muito bem, aí por isso que a gente fez esse tanto. Só que aí a gente deixou, não tirou não. A gente deixou do mesmo jeito, fizemos a gente tinha feito errado, mas nós fizemos a mais, né? Então foi bem melhor. Aqui na entrega 1 total a gente fez 15, né? Na entrega 2, 29, 24, quer dizer, aqui 18 na entrega 3. Outro ponto bastante que a gente achou, por exemplo, esse lazy test que a gente achou mais. Teve um que a gente, eu acho que foi o Assert Roulette, que a gente teve mais dificuldade, né? O do Ignorant Test é muito simples. Construtor Inicializa, que é apenas a introdução do before, né? E alguns outros que relativamente foram menos dificultosos. Aí aqui algumas técnicas de refatoração que a gente utilizou. Por exemplo, no Assert Roulette, a gente usou a técnica de Assert Explanation, que é a parametrização dos métodos com a não documentação. Por exemplo, alguns métodos estavam sem parâmetros que davam para ser colocados em prática lá dentro do método mesmo. O Yiga Test, que é a extração de métodos, que é praticamente igual com o Duplication Assert, que é dividir realmente as informações quando ocorre um método de teste, invoca vários métodos de objetos de produção. O Duplication Assert, que é a técnica de extração de métodos. E o Ignore Test, para a gente remover aqueles métodos que possuem notações Ignore Test que não estavam sendo utilizados ou que não era calculado na complexidade total. O Magic Number Test, que é a técnica de Replace Magic Number, que é a descrição de variáveis numéricas. Por exemplo, tinham variáveis lá passando por parâmetros, número 1, 2, 3, alguns outros números inteiros, esse por exemplo, né? E a gente não sabia o que significava esses números. E até uma dificuldade que nós tivemos, que era realmente entender o que eram esses números, né? Nós não tínhamos ciência do que eram esses números, aí tinha que estudar o código-fonte. Essa foi uma das principais dificuldades que nós encontramos. O lazy test, que é a extração de informações de testes iguais, que estavam sendo executados em métodos diferentes, que aí a gente deletava um dos métodos, como eu tinha explicado anteriormente. Construtor initialization, a introdução da assinatura before para as instâncias de teste, sempre que executadas. Não deve ter um construtor, tudo deve estar dentro de um método setup. O print statement é a verificação de instruções de impressão para variáveis que já estavam sendo utilizadas anteriormente. Por exemplo, variável que estava sendo utilizada antes dessa chamada de método. Por exemplo, a gente usa, ele citou, o Humberto pediu para a gente seguir o exemplo dele, que é o system.out.println, né? Um exemplo. E o Mucan Test, que é a introdução de assertivas dentro de métodos de teste quando existe assertivo. Por exemplo, todos os métodos deveriam ter o assert equals true ou assert equals false, por exemplo, né? A gente fez essa introdução. Aqui é os testes meus removidos por entrega. É aquela soma que eu falei lá no início. Na entrega 1 a gente fez
na 15 no total, na entrega 2, 28, e na entrega 3 foi 18. Essa entrega 2 foi mais porque a gente fez errado, né? Mas a gente deixou. E aqui algumas principais dificuldades. É o entendimento de uma parte do código-fonte que estava sendo refatorado, por exemplo, tinha uma parte de um método que precisava ser refatorado, por exemplo, excluir um método anterior. Tinha algumas informações que não necessitavam ser excluídas ou que não poderiam ser excluídas, e aí a gente teve bastante dificuldade nisso, entender o código-fonte para saber o que estava sendo excluído, sendo modificado. A identificação de variáveis, né, por exemplo, naquele lado mais que número teste, e alguns métodos que já haviam sido refatorados. O Humberto tinha no trabalho 1, na entrega 1, o Humberto tinha até falado que alguns métodos já haviam sido refatorados. E a gente pegava alguns outros métodos para refatorar. E os principais aprendizados, que eram as assinaturas do método, na identificação, a reutilização do código-fonte, a coesão manter a coesão dentro de uma classe, dentro de um método, aqui, né, nesse caso. A legibilidade do código é muito importante dentro da orientação objeto, principalmente. E alguns fatores prejudiciais dos testes mil, né? Que, por exemplo, a gente deixar de realizar um teste mil, o que isso pode prejudicar? Aí nós vamos ter alguns códigos com redundância, a ilegibilidade de alguns códigos-fontes, né? Por exemplo, que está ao contrário no slide. E a código-fonte sem padrões de escrita. Tinha um outro teste, um outro slide aqui que a senhora tinha pedido, que era o resumo dos diários. Só que aí pediu para ser excluído, né? Porque era realmente o resumo dos diários. Então, é isso, tá? Obrigado, Carla, e perdão aí novamente pelo atraso, tá? Interrompi aqui a gravação.